Oi, meu nome é Victoria, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Gente, esse livro aqui é uma distopia que se passa no ano de 632 depois de Ford. Sim, Ford é a linha de automóveis. E o que acontece? Isso daqui, basicamente, é uma distopia, é um governo que os seres humanos são robotizados. O que eu quero dizer com robotizados? Eles são condicionados desde o nascimento deles. E não é um nascimento que é um nascimento de um parto, onde existe uma mãe, existe um pai. Não, é um nascimento que esse próprio governo aí faz. Eles que produzem os seres humanos de acordo com o que eles querem. Então, o que acontece? Existe uma pirâmide, tá? Onde os alfas são o topo da pirâmide e os Y são a base da pirâmide. De acordo com essa pirâmide, e aí existe, né, os betas, enfim, que vai compondo a pirâmide aí até o topo, que são os alfas. O que acontece? Eles programam, fazem a genética do embrião. Desde o embrião, eles estão aí condicionando, estão criando, fazendo aquele ser humano para determinada casta ali. Então, os Y são as pessoas que têm menos inteligência, que são programadas, são condicionadas para um determinado tipo de trabalho. Então, é um trabalho mais braçal, vamos dizer assim, mais operacional mesmo, né? E aí, os alfas não, são pessoas mais inteligentes, são pessoas, enfim, que estão mais no topo, que têm outros tipos de trabalho, enfim, o que a gente já conhece hoje em dia na nossa sociedade, mas contado de uma forma diferente. O que acontece com esse condicionamento aí que eles criam? É algo muito inteligente, porque eles criam um controle do mundo, um controle do país, enfim, do que eles governam, porque eles estão criando, condicionando as pessoas de acordo com o que eles querem. Então, aqui, por exemplo, não existe guerra, não existe doenças, eles exterminaram praticamente todas as doenças. Então, eles exterminaram praticamente todas as doenças, por exemplo, mosquitos. Não tem mosquito, sabe? Mosquito aqui? Não existe isso. Então, é um lugar pacífico, um lugar onde todo mundo é igual. Por que todo mundo é igual? Porque nesse condicionamento que eles criam, independentemente das castas, do Y, do alfa, do beta, enfim, é criado um condicionamento desde o embrião e o nascimento, né, o crescimento ali da criança, do adulto, um condicionamento baseado no trabalho do Pavlov. O Pavlov, então, ele criou um experimento aí, um trabalho, um estudo em cima do condicionamento. Então, desde o bebezinho, você pode condicionar ele da maneira como você quiser. Então, uma coisa interessante, por exemplo, que acontece aqui nessa história, no livro. Eles condicionam, por exemplo, a uma determinada casta a eles terem medo de livros, de flores. Como que você condiciona isso? Tem um trabalho, um experimento disso, de que você faz um barulho assustador, enfim, você cria uma imagem de que flor é assustador, de que flor é algo que é ruim pra você, de que não é bom pra você, de que é algo que é perigoso pra você. Então, enfim, eles vão criando esses condicionamentos, então eles condicionam o ser humano exatamente de acordo com o que eles querem. Então, para que exista esse controle, para que não exista guerras, para que exista algo para que você consiga controlar o ser humano e para que você consiga ter controle de tudo, tudo mesmo, questão social, questão ambiental, tudo, você precisa condicioná-los. Algo interessante nesse livro é que, por exemplo, essas pessoas não têm relacionamentos profundos, afetivos, amorosos. Amor não existe aqui. O que existe aqui é sexo. Não existe reprodução, porque
a reprodução seria do pai e da mãe. São duas palavras que não são faladas nesse mundo, porque é considerado sujo, porque essas pessoas que vivem nesse mundo novo não tem pai, não tem mãe, não tem vínculo familiar. Eles são feitos num laboratório. Então, não tem vínculo com ninguém ali. Eles não criam vínculos amorosos, vínculos afetivos. O que existe é o sexo. Eles são muito liberais nessa questão. Então, não existe questão de monogamia, questões assim. É questão de, eu me interessei por aquela pessoa, vou sair com aquela pessoa e vou ter uma relação sexual com aquela pessoa hoje. Nossa, eu me interessei por aquela outra pessoa e hoje mesmo, depois daquele outro, eu vou sair. Enfim, é isso. É algo livre dentro desse condicionamento. Isso é uma questão muito legal a ser discutida, porque o que é livre, afinal? Essas pessoas que não existe guerra, não existe doença, não existe esse vínculo, por exemplo, não existe esse apego não existe um apego, algo profundo, amoroso com alguém. Então não tem o porquê de eu sofrer, entende? E algo muito legal que quando eles sofrem, quando eles sentem sentimentos ruins, por exemplo, quando eles ficam com raiva, quando eles ficam morrendo de medo, quando eles de alguma maneira enxergam algum perigo ali, tanto no sentimento deles quanto em alguma questão situacional, eles tomam um tipo de droga que se chama soma. A soma faz com que esses sentimentos desapareçam. Então, se eles sentem medo, se eles sentem raiva, isso passa e eles ficam drogados mesmo. Então, eles ficam felizes, eles não se importam. Enfim, é uma droga que eles vão tomando aí e que vai estabilizando as emoções deles. Então, não faz com que eles se aprofundem no sentimento deles. Existe um personagem aqui que se chama Bernard Marx. Já faz alguns dias que eu li. Então, se não me engano, é o Bernard Marx. Enfim, ele é um psicólogo que trabalha aí nesse meio todo aí de condicionamento. E ele é uma pessoa que é um pouquinho fora dessa linha toda de robôs condicionados. Como ele trabalha com isso, como ele trabalha condicionando as crianças, ele enxerga que isso é algo ruim. Ele enxerga que por que as pessoas não podem sentir, por que as pessoas não podem se aprofundar, porque é tudo tão condicionado, tudo tão repetitivo, por que não existe a pessoa de verdade? Todo mundo é igual, todo mundo é igual. E eu faço parte disso. E ele acaba meio... Ele é um personagem ali que é um pouco revoltado dentro desse mundo novo aí. Só que entra outro personagem que se chama John, que seria é chamado por eles por selvagem. Porque o que acontece? O Bernard, ele vai sair num passeio com a Lenina, que é uma das mulheres desse mundo novo aí, né? E ele vai sair a um passeio com ela, e aí eles vão para esse lugar que é o México, o Novo México, se eu não me engano. Então, é um lugar que não existe a civilização, é um lugar... É o oposto desse mundo novo. Então tem doença, tem guerra, as pessoas sentem, não existe esse negócio de soma, existe os vínculos familiares, os relacionamentos amorosos, afetivos, enfim. E aí quando ele vai pra lá e eles conhecem o selvagem, o John entra na história. Existe esse balanço para mostrar esse mundo novo e o mundo que não é civilizado, que não é controlado, que é um mundo normal, vamos dizer assim, dentro do que você... Tô colocando em aspas porque é dentro do que você enxerga como normal. Quando esse personagem entra, enfim, o Bernard tem um tipo de experiência com o John, com o selvagem, lá na terra dos selvagens, né? Na terra dos não civilizados.
E a Lenina, por exemplo, ela fica muito chocada com aquela vida. Então, meu Deus, como eles podem ter pai, ter mãe, como eles podem ter essas brigas, essas guerras aqui, como que eles podem ter essas doenças, olha como tudo é sujo, olha como tudo não é controlado, é algo, ao mesmo tempo, é muito, muito aberto, né? E aí ela fica assim, enfim, né, essas pessoas do mundo novo não gostam disso. E aí o selvagem vai pro mundo novo com eles. Quando eles retornam, ele vai pro mundo novo com eles. E aí é ele que fica chocado com esse mundo. Meu Deus, as pessoas não sentem aqui, as pessoas são todas iguais. Tanto que essa edição aqui, se você for olhar bem a capa, existe uma pessoa só aqui na capa que não é o robô. Que acredito eu que é o John Selvagem, né? John Selvagem. E aí existe mostra essas duas visões. Então, mostra a visão de quem foi pro mundo não civilizado e ficou chocado com aquilo, como que aquilo pode existir. E o Selvagem foi pro mundo civilizado e ficou chocado também com esse tipo de estruturação aí, de estrutura, de condicionamento que as pessoas têm, que todo mundo é igual e ninguém parece que sente nada, e quando sente fica se drogando pra não sentir. Enfim, são muitas questões. O que acontece? É muito difícil fazer uma resenha desse livro aqui, porque é um livro muito profundo. Você precisa ler e é o tipo de livro que você tem que ler com calma. Não adianta você... eu vou pegar pra ler em um final de semana. Não, calma. Pega ele, lê, tenta entender cada frase, porque é tudo... Eu enxerguei tudo muito bem colocado, muito bem estruturado, pra gente ver que... Por mais que quando a gente lê e a gente vê que esse mundo novo é um absurdo, é uma loucura, também é algo que acontece hoje em dia. E isso acontece hoje em dia, esses condicionamentos acontecem, tanto pelas mídias, tanto pelo governo, tanto pela sociedade mesmo. Então é algo... Um exemplo, vou dar um exemplo aqui pra ficar um pouquinho mais fácil de entender. O soma, que é a droga que eles tomam pra se estabilizar, pra estabilizar a emoção deles. Seria como uma fuga nossa aqui quando a gente tá deprimido, ou quando a gente tá... Enfim, quando a gente quer fugir de alguma coisa e a gente vai pro álcool, por exemplo. A gente sai e bebe muito e fica louco, e aquilo dá uma cobertada naquilo. Você foge daquilo, mas uma hora você vai voltar para aquilo. Uma hora, aquele efeito daquela droga vai passar e você vai voltar a viver isso. Então, é engraçado porque essas coisas acontecem no nosso dia a dia, a gente tá condicionado a isso, a gente passa por situações assim. Aqui é contado de uma maneira bem fictícia mesmo, então é aquela coisa que eles contam exatamente como que funciona desde o condicionamento do embrião até determinada casta, e o crescimento da criança, e como eles condicionam a criança, e o porquê que eles... não tem sentimentos, porque que eles não têm uma inteligência aberta a livros, a coisas que façam eles questionarem. Então, quando você disponibiliza o conhecimento, a liberdade para as pessoas, elas criam asas. Se elas criam asas, elas questionam, elas se rebelam contra o governo, contra o que está sendo controlado. Existe um capítulo aqui no livro que tem uma conversa tem um diálogo entre o John, o Selvagem, e o Mustafa Mondi, que é um dos organizadores, enfim, né, um dos líderes aí desse mundo novo. E é um diálogo super interessante, porque a gente vê o debate ali de uma pessoa que diz o seguinte, por exemplo, o Mustafa, ele diz assim: para que a gente não tenha guerra, para que a gente não tenha doença, para que a gente tenha um controle do mundo, para que a gente tenha um controle sobre as pessoas, esses condicionamentos, essas coisas
têm que ser feitas. A gente precisa criar alguns condicionamentos e a gente precisa tirar algumas liberdades que o ser humano tem. Por exemplo, o John, que é do mundo não civilizado, ele lê muito Shakespeare, ele adora Shakespeare. Não tem Shakespeare no mundo novo, porque é algo que quem ler esses tipos de livros e obras e ter acesso a esse tipo de conteúdo vai se questionar e vai questionar o governo e vai se rebelar contra o governo. Isso não é controle pro governo. Se não é controle, o que a gente não tem controle, a gente precisa tirar. Então, os filmes são condicionados a determinadas ações dos seres humanos que existem nesse mundo novo. Então, falando bem por cima sobre esse livro, porque eu acho que esse livro é um livro que eu teria que ficar aqui muitos minutos para me aprofundar bem falando para vocês, mas o maior questionamento, eu acredito, sobre ele que a gente pode fazer, nós, no dia de hoje, 2022, será que esse condicionamento realmente só existe nesse livro? Esse livro aqui é da década de 30, gente, 1930. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer aí 100 anos desse livro e esse livro ainda é atual. É muito louco, né? Seria como 1984. Fica o questionamento de: a gente realmente é livre pra gente fazer o que a gente quer, pra gente ser o que a gente quer, pra gente sentir realmente o que a gente quer, ou a gente tem muitos fatores que condicionam a gente a determinada ação, a algo, né? Então, isso aqui é atual, isso aqui existe, isso acontece hoje em dia. Nós somos condicionados, sim, a muitas coisas. Uma coisa que eu achei muito interessante disso aqui é que se existisse um mix, uma junção do mundo velho e do mundo novo, eu acho que talvez fosse o ideal aí para que todos vivessem bem, para que existisse um controle, mas que ao mesmo tempo as pessoas fossem as pessoas do jeito que elas querem ser e tudo mais. Essa questão da pirâmide, da casta, é algo também que a gente pode ver pelas classes sociais. Então, eu acho que ele previu muita coisa do que, lógico, do que acontecia na época que ele escreveu e do que acontece hoje em dia, por exemplo. Eu acho que a gente, talvez, infelizmente, continue caminhando para esse lado aqui, para um lado mais distópico, um lado condicionado, um lado controlado do ser humano, do mundo, das ações, de tudo o que acontece, para que exista um resultado bom para alguns e não para todos. Se você já leu esse livro, se você tem interesse em ler esse livro, comenta aqui embaixo, por favor, se eu deixei passar alguma coisa, porque é um livro muito profundo, é um livro muito profético. Então, se eu deixei passar alguma coisa e você quer comentar algo sobre, deixa aqui também, que eu vou adorar saber o que você pensa, se eu deixei passar alguma coisa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!